Igreja. Nós, gente, vocês comeram. Tá com energia. Graça, paz, igreja. Amém. Agora, glória a Deus. Eu sei que a gente já está aí com um pouco mais de 3 horas de conteúdo para vocês, mas agora é a hora da palavra. Quando o Espírito Santo ele flui na nossa vida, ou num evento como esse de mulheres, a gente precisa realmente deixar ele fluir, porque ele quer entregar algo, né? Então, abra o seu coração. É pouco tempo, né? A gente está com um pequeno atraso, mas é pouco tempo. Vou tentar fluir no Espírito Santo, mas sem deixar de entregar para vocês o que o Senhor mandou para mim. Só fala para a mulher que está do seu lado. Se você dormir, eu te cutuco. E eu estou vendo, eu vou falar nomes. Se dormir, eu vou falar nomes. Estenda sua mão para cá, vamos orar. Senhor, meu Deus, meu Pai, estamos aqui reunidos, Senhor, pelo Senhor, para ouvir a Tua palavra, para ser cheia do Teu Espírito. Pai, mesmo sendo imperfeita, mesmo sendo falha, se é da Tua vontade, me usa, Pai, para que a Tua palavra alcance essas mulheres que estão aqui hoje, as mulheres que estão assistindo. De nada eu tenho de mim para compartilhar e oferecer. É tudo para a Tua honra, para a Tua glória. Amém. Pode sentar. Quando a Nayara me fez o convite, né, para estar aqui ministrando para vocês, eu amo falar de Jesus e falar dele em casa, é mais especial ainda, né? Mas isso não muda, né, a obediência e o temor e o amor, né? Porque é tudo por ele, para a honra e para a glória dele. Eu não quis mudar o tema, né, da conferência, então eu permaneci, né, conferência virtuosa lá ordenado. Eu vou fazer um negócio aqui para a gente agilizar, porque a Nayara, ela já leu o versículo. Todo mundo aqui conhece Provérbios 31, do 10? Todo mundo, não? Todo mundo, tranquilo? Então, acho que eu não preciso passar novamente. O que vocês acham? Que a Nayara já passou aqui no início, ali no telão, acho que ficou bem... Vocês querem que passe de novo? O que vocês acham? Está tranquilo? Fala, se alguém está sentindo calor? Alguém está sentindo calor? Você pede para ligar os ventiladores, por favor? Ou ar? Então, vamos lá. Eu vou permanecer fiel em Provérbios 31, do 10 ao 31. Qualquer coisa, pode projetar para a gente rapidão? Só para que as mulheres possam novamente relembrar. A gente vai ler daqui a pouco, mas já pode projetar, por favor? Provérbios 31, do 10 ao 31. Pode deixar aí por enquanto. A palavra virtuosa, eu quero explicar para vocês primeiro o que vem a palavra virtuosa. Porque quando a gente fala da palavra virtuosa, sempre vem sobre virtude e valor. Mas como eu gosto muito de estudar os significados, né? Eu gosto muito desse especificamente, que é o original do hebraico. A palavra virtuosa vem do original hebraico shayu, que é mais ampla do que virtude e valor. Era usada para descrever a força de um grande exército. A palavra que Deus usou, mulher, nas Escrituras, para te descrever, significa força. Força e habilidades extraordinárias, semelhantes a um exército. É um conceito que abrange não apenas a força física, representa também a coragem e a força interior para superar as adversidades. E eu não estou falando aqui daquela Mulher Maravilha. Eu estou falando de uma força com sabedoria, aquela mulher que escolhe as batalhas e as lutas que ela quer guerrear. Então, ela não gasta energia em lugares que ela não deve gastar. Amém? Vamos ler o texto? Mulher virtuosa, quem a achará? O seu valor muito excede o de finas joias. O coração de seu marido confia nela e não haverá falta de ganho. Ela lhe faz bem e não mal todos os dias da sua vida. Busca lã e linho e de bom grado trabalha com as mãos. É como um navio mercante, de longe traz o seu pão. É ainda noite e ela já se levanta e dá mantimento à sua casa e tarefa às suas servas. Eu acredito que quando... Bota aí só um pouquinho, por favor. Quando a gente vê isso aí, já pensa, tá doido? Ela não levanta, eu gosto de dormir. Eu vou acordar 5 horas. Mas aqui fala de uma mulher organizada, segundo o Senhor. Então, uma mulher organizada, ela tem aquele horário, aquele tempo de dormir e aquele horário, aquele tempo de acordar. Eu não estou falando de uma mulher que dorme meia-noite e tem que acordar 4 horas da manhã para deixar o seu lar organizado. Eu estou falando de uma mulher que se organiza e é pontual nas suas atividades. Então, ela consegue acordar mais cedo para executar as atividades da casa dela. Ela examina uma propriedade e adquire-a. Planta uma vinha com a renda do seu trabalho, administradora. Cinge os lombos com força e fortalece os seus braços. Sabedoria, força espiritual. Ela percebe que o seu ganho é bom, a sua lâmpada não se apaga de noite. Estende as mãos ao fuso, mãos que pegam na roca, produz. Abre a mão aos aflitos e ainda estende aos necessitados, se importa com o próximo.
Quanto à sua casa, não teme a neve, pois todos andam vestidos de lã e escarlate. Isso aqui não fala só da conotação de vestes, fala de circunstâncias. Faz para si cobertas, veste-se de linho fino e de púrpura. Seu marido é estimado entre os juízes, quando se assenta com os anciãos da terra. Não está falando de uma mulher perfeita, está falando de uma mulher sábia. Ela faz roupas de linho fino e as vende. Ela fornece cintas aos comerciantes, empreendedora. A força e a dignidade são os seus vestidos. E quanto ao dia de amanhã, não tem preocupações, ansiedade. Fala com sabedoria e a instrução da bondade está na sua língua. Cuida do bom andamento da sua casa e não come o pão da preguiça, procrastinação. Seus filhos se levantam e a chamam de bem-aventurada. Seu marido a louva dizendo: muitas mulheres são virtuosas no que fazem, mas você supera todas elas. Foi o que as meninas falaram aqui sobre a questão de gerenciar suas emoções. Ela levanta e os seus filhos veem a organização, ou seja, temperança, gestão emocional. Enganosa é a graça e vã a formosura, mas a mulher que teme ao Senhor, essa será louvada. Deem a ela o fruto das suas mãos, e que a de público as suas obras a louve. É os frutos e a recompensa. Ou seja, eu não vou deixar de receber aquilo que eu plantei. Né? Se você não está gostando do que você está recebendo, vamos começar a observar o que vocês estão plantando. Amém? Já foi? O texto começa com uma pergunta. Mulher virtuosa, quem a achará? Imediatamente acrescenta, o seu valor muito excede ao de rubis. Outras traduções falam, excede ao de finas joias. Vemos então que a mulher que possui as qualidades mencionadas nesse capítulo tem um valor mais alto do que esmeraldas ou rubis. Muitas mulheres se sentem intimidadas por essa passagem bíblica, fala a verdade. Porque quando ela pega uma mulher virtuosa da Bíblia, ela pensa, eu estou longe de ter todas essas virtudes, de cozinhar, de empreender, de ser boa mãe. A gente não está falando de uma mulher maravilha, mas de uma mulher que equilibra. A gente não está falando de uma mulher que dá conta de tudo, mas uma mulher que sabe pedir ajuda, uma mulher que sabe delegar, uma mulher que sabe dividir funções. E é por isso que muitas mulheres, né, e eu confesso que quando eu me converti e conheci a palavra, eu me senti o cocô do cavalo, do cachorro, do cavalo do bandido aí. Porque a gente fala assim, nossa, eu não tenho todas essas aptidões, todas essas qualidades. E o Senhor começou a falar comigo que isso é um norte, isso é um direcionamento. E, de fato, você não vai ter todas essas aptidões e está tudo bem. Sabe? Nem sempre você vai ser a melhor cozinheira do mundo. E está tudo bem. Mas quando você se dedicar a cozinhar, dê o seu melhor. Não faça um ovo de qualquer jeito. Faça um ovo com amor. Não pegue qualquer louça. Pegue a sua melhor louça para servir os da sua casa. Vocês entendem que é muito mais do que ser perfeita. É sobre intencionalidade dentro daquilo que a gente faz. Quem tiver sorte e tiver um marido que ama cozinhar, eu gosto, ele ama. Dá para ele avental, faca, panela, receita, o e-book da Abigail. Essas coisas. Mas eu cozinho também, tá, gente? Só que ele gosta mais. Então, é sobre isso. Então, durante essa passagem da sua vida, pare de se intimidar com essa mulher virtuosa. Ah, mas uma mulher virtuosa é aquela que só cuida da casa, não. O mundo está fazendo a gente achar que a gente vai precisar escolher entre ser virtuosa, ser mãe, empreender, ser esposa, estudar, ter uma formação. Não, a gente não precisa escolher, a gente precisa apenas ter prioridades. Se o mundo está dizendo para você que você não pode ser essa mulher virtuosa porque você vai ter que escolher uma área, ele está mentindo para você. Ele está tentando roubar o dom, as qualidades que Deus te deu. Você precisa apenas de organização e de prioridade para ser tudo aquilo que Deus te chamou para ser. Então, não tenha medo. Parece impossível que uma mulher consiga ter todos os atributos ou qualidades mencionadas ali. Mas a ideia não é tentar ser perfeita em tudo, pois isso leva à frustração. O que podemos fazer é permitir que esses versículos nos encorajem a descobrir o potencial que Deus nos deu para desenvolvê-lo com sua unção para a sua glória. Deus não nos chama para sermos impecáveis, mas para usarmos nossa energia com sabedoria. Esse texto não é sobre perfeição, é sobre ser fiel diariamente. Não é sobre perfeição, é sobre ser fiel diariamente. Tem mulheres que eu atendo que falam assim para mim, não, Juliana, mas eu não consigo. Eu limpo a casa e parece que a casa não está limpa. E era uma falha que eu cometia. Quem aqui, quando vai fazer uma faxina na casa, coloca o banheiro de molho, coloca a roupa para bater, abre os armários tudo, sai pegando tudo e quer fazer tudo de uma vez só? Eu passava o feriado e o final de semana e na segunda-feira ainda tinha coisa para fazer.
Então, é só questão de ordenar a organização. Tira o dia para lavar o banheiro, tira o dia para arrumar a casa, tira o dia para organizar. Os 5 minutos é muito importante, mas vai ter dia que você não vai conseguir fazer ele, está tudo bem. Teve uma pessoa que falou assim para mim, Juliana, eu não consigo dormir com prato na cozinha, de jeito nenhum. Eu vou dormir, eu fico revirando na cama. Eu durmo na cama, né, na pia. No outro dia, eu acordo cedo e vou lá e lavo os pratos. A gente não pode exagerar, gente. É óbvio que você pode manter a casa organizada, mas nem todo dia você vai conseguir. Eu perdi tanto feriado com meu marido no início do casamento, tantos finais de semana, querendo limpar a casa e organizar a casa, que aí eu esqueci de estar com a minha família. Então, tenham rotina. Tenham lugares que você coloca na casa. Ai, Juliana, mas eu sou muito desorganizada. Então, tenha menos coisas, seja minimalista. Tenha panelas o suficiente para aquela rotina. Tenha pratos o suficiente, copos o suficiente daquilo que você vai usar. Ah, eu sou desorganizada. Você vai lá no guarda-roupa, tem 200 cobertores. Você vai ser desorganizada mesmo, porque vai chegar um tempo que mesmo que você não use, você vai ter que lavar. Misericórdia, né, irmã? Todo mundo lava, né? Você vai ter que lavar para outra pessoa usar ou para não ficar fedendo lá no guarda-roupa. Então, chega em casa mesmo e olha o que é essencial, o que é que eu preciso, o que é que eu não preciso. Tem gente que vira assim para mim, mas se eu não tiver 10 cobertores, chega uma visita. Corre na Americana. Magazine Luiza vai comprar. É bom que ela vai ter algo novo para usar. Sabe? Então, se você não tem organização, não tenha mais coisas do que você precisa, do que é necessário para você. Porque você não vai conseguir limpar. Ah, mas eu não gosto de tirar poeira. Minha filha, tenha um painel na sua casa com uma florzinha, uma foto e acabou. Olha que rapidez você vai limpar ele. Agora, se você não é organizada, pare de acumular. Porque senão você não vai conseguir, de fato, arrumar as coisas. Entendeu? Chega em casa, olha o que você tem em excesso e comece de verdade a eliminar aquilo para que você tenha paz e para que você se organize. Amém? O capítulo não descreve um único modelo de mulher, mas um ideal de sabedoria aplicada às diferentes fases da vida. E olha que lindo. Ele não descreve um único modelo de mulher, mas um ideal em várias fases da vida e em várias áreas da vida. E isso é lindo demais. Mostra que a sabedoria deve permear todas as áreas da vida, no trivial ao extraordinário. Nós temos uma tendência de nos dedicar àquilo que é extraordinário. Principalmente aquilo que vai ser visto pelas pessoas. Quando as pessoas chegam na sua casa, você quer usar sua melhor louça, sua melhor comida, você quer limpar a casa. Seja sincera comigo, você já recebeu uma visita na sua casa, de última hora que a pessoa disse que ia chegar, e você começou lá, bota o marido, bota o cachorro, bota o filho para correr, bota sapato para debaixo da pia, tira coisa, passa pano em cima, forra a cama, joga as coisas para dentro do guarda-roupa, que se alguém abrir, vai cair em cima de você. Não é desse jeito? Isso é falta de organização. É desse jeito. Você precisa pensar, a qualquer momento pode chegar alguém na minha casa, ou então se esconde, apaga a luz e deixa chamar. Misericórdia, não façam isso. Mas eu tenho outra solução. Não tem outra solução. Se você não se organizar, você vai ter que fazer isso. Porque isso gera um estresse, e eu estou falando por experiência própria para vocês. Eu estou falando por experiência própria. Houve um tempo em que chegou uma visita lá em casa, estava muito bagunçado, eu não conseguia arrumar. Marisabel, coitada, teve uma hora que ela ficou só girando. Porque bota o sapato para debaixo da cama, joga a coxa, tira a toalha do banheiro. Faz não sei o quê. Ela fez, mãe, o que é para fazer? Eu fiz, misericórdia, nunca mais eu vou fazer isso. Né? Ande mais ordenado ou apague a luz e não receba. Mas não deixe sua família louca. Então, escolha realmente o que você quer fazer e o que é mais fácil para você fazer com as pessoas dentro da sua casa. E hoje eu recebi meu irmão e minha cunhada em casa. E eu não estava esperando, né, o dia inteiro tá lá, eles vieram de surpresa, eu tinha 15 anos que eu não via eles vieram e estavam ali. E aí, quando ela chegou 9 horas, ela já tinha tomado café, ela falou, só vou tomar um café. E eu comecei a arrumar a mesa, coloquei jogo de soplar, coloquei xícara, fui colocando lá a torrada na vasilhinha, arrumando, tirando tudo de melhor que eu tenho. Ela, não faz isso, a gente é de casa. Eu falei, exatamente, é por isso que eu tenho que dar o melhor para vocês. Eu tenho que dar o melhor para o de casa. Se eu dou o melhor para o de casa, se estende para os de fora. Mas, normalmente, a gente quer dar melhor para o de fora. E aí, os de casa ficam sem receber. Não façam isso. Dê o melhor de vocês para o de casa. Porque se você dá dentro de casa, vai se estender para os que estão de fora. Ah, mas uma preguiça danada que eu tenho é de tirar as coisas do potinho e colocar na mesa, porque você não teve uma mãe como eu. Porque no dia que eu tinha que lavar os pratos e arrumar a cozinha, que ela não estava em casa, eu aproveitava para colocar todas as panelas dentro da geladeira. Mas o descanso durava só meia hora até ela chegar. Ela saía abrindo tudo, tirando as panelas e mandando eu tirar. Então, eu aprendi com ela que a excelência é importante. Então, dê o seu melhor para os que estão dentro de casa. Não tenha preguiça de servir a sua casa, de servir a sua família. Só eu que vou tomar café? Só eu. Ponha a mesa para você. Você é importante. Você é importante. É o seu dever reconhecer o seu valor. Se você reconhece o seu valor,
as outras pessoas vão reconhecer também. Isso vai se estender, amém? A mulher de Provérbios 31 não é uma super-heroína, mas uma figura que representa a força e a dignidade de quem teme ao Senhor. A virtude nasce do temor a Deus, não da autossuficiência. Guarde isso, mulher. A virtude nasce do temor a Deus, não da autossuficiência. Como ensina Provérbios 1:7, o temor do Senhor é o princípio do conhecimento. Vamos aprofundar um pouquinho mais, né, o significado de Shaul. Antes de aprofundar aqui, eu queria falar para vocês. Muitas vezes nós estamos orando dentro de casa para comunicar ao Senhor aquilo que a gente está enfrentando, né? Quem não? Nossa, eu estou passando por uma luta. A gente comunica porque é uma forma de aproximação, mas o Senhor já sabe. Porque na minha casa ele não é visita, ele mora na minha casa. Então, quando eu vou orar para ele, eu falo, Senhor, eu vou falar para o Senhor, mas eu sei que o Senhor já sabe, porque o Senhor é morador daqui. O Senhor mora aqui, Jesus, na minha casa. Então, o Senhor já sabe o que eu estou enfrentando, o Senhor já sabe o que está acontecendo. Mas eu vou compartilhar, né? Porque eu quero me aprofundar em pedir oração. Então, saiba, né, se você não sabe, traga essa verdade para a sua vida. Jesus já mora na sua casa. Então, quando você entende que Jesus já mora na sua casa, você nunca mais vai pensar diferente. Você nunca mais vai arrumar uma mesa de qualquer jeito, porque Jesus está sentado na sua mesa. Você nunca mais vai fazer uma comida de qualquer jeito, porque Jesus está na sua casa e vai se alimentar com você. Então, você vai começar a viver com excelência na sua casa, porque Jesus está lá. Ele tá, e não está lá para te acusar. Não está lá para apontar você. Ele está lá para ser servido e para servir você. Para fazer parte da mesa, da comunhão. Amém? Então, vamos aprofundar mais um pouquinho no significado de Shaul. Gente, ó, Shaul, o sotaque não vai ajudar muito não, tá? Então, se a pronúncia é outra, amém, segue para frente, faz de conta que é essa. Depois você confirma aí no Google. Mulher de fé, conexão com Deus. Então, vamos ver esse significado. A base da mulher virtuosa é sua fé. Ela confia em Deus em todas as áreas de sua vida e busca orientação na oração e na leitura da Bíblia. Sua fé não é apenas um conceito, mas um estilo de vida que reflete em suas atitudes. Conversar com Jesus o tempo inteiro, mulher. Sabe quando você está com problema? Você está mexendo no arroz ali, você fala, Senhor, me une com meu marido e deixa ele grudadinho igual esse arroz. Sabe? Está lavando os pratos, Senhor, limpa meu coração, pelo amor de Deus, desses tipos de pensamentos. Limpa minha mente, Senhor. Está varrendo a casa, Senhor, varre do meu pensamento todo esse tipo de sentimento. Tudo isso que tem causado atribulação na minha vida. Seja uma mulher de oração, ore pelo Senhor. Senhor, limpa meu coração, Senhor, que eu queria matar aquela pessoa hoje. Está lavando roupa, vai utilizando mesmo de tudo que você está fazendo como uma oração para o Senhor. Isso é ser uma pessoa de oração, não é só a eloquência de quando você se dispõe para ter aquele tempo com o Senhor e orar. Né? A oração ela é constante, o tempo todo, em tudo que você está fazendo com o Senhor. Se você aprender a criar esse hábito na sua vida, você vai entender que Deus é um Deus de perto e não um Deus de longe. Né? E que Ele não se importa com orações ensaiadas, Ele gosta mesmo de um coração quebrantado para Ele, um coração de verdade, amém? Uma mulher Shaul é uma mulher que tem habilidade e diligência. A palavra também implica em usar suas habilidades com diligência em diversas áreas, como no trabalho, nos relacionamentos e na administração do lar. Diligência, gente, envolve zelo, cuidado e realização ou execução de algo. Habilidade e diligência é ter cuidado com tudo aquilo que você faz. Ah, mas eu não tenho habilidade de tudo. Mas você tem habilidades, então utilize as habilidades que você tem. E é muito engraçado isso, porque todas nós já nascemos com habilidades colocadas por Deus. Existem as habilidades adquiridas, que são habilidades que normalmente são necessárias para cada uma mulher. A Natália falou de uma habilidade que ela adquiriu. Ela não gostava de cozinhar, não sabia o certo, porque quem não gosta não vai saber. Porque meu marido sabe todos os tipos de tempero. Eu gosto, mas eu não sei todos que ele sabe. Vocês entenderam a diferença? Então, ela adquiriu uma habilidade que seria benéfica para a casa dela, para a família dela. Então, ela falou, peraí, eu vou adquirir essa habilidade de cozinhar e de gostar de cozinhar. Então, tem habilidades que já nasceram com você e tem habilidades que são adquiridas. Essas habilidades que são adquiridas são aperfeiçoadas. Então, se é algo que é benéfico para a sua família, adquira as habilidades dentro do medida possível daquilo que não vai sobrecarregar você. Amém? Sabedoria e estratégia. Quando eu falar uma mulher Shaul, vocês vão lembrar que é uma mulher virtuosa, ok? Esse é o nome traduzido em hebraico. Sabedoria e estratégia. Uma mulher Shaul sabe que suas escolhas impactam sua vida e da sua família. Ela busca sabedoria na palavra de Deus e tem discernimento para tomar decisões com prudência e estratégias, evitando impulsividade e precipitação. Todas as vezes, a partir de hoje, que você for tomar uma decisão, pare um segundo. Às vezes vai ser difícil, mas você
Deus te dá a oportunidade de corrigir. E pense, essa decisão que eu estou tomando vai impactar a minha casa, a minha família, de que forma? Todas as decisões vão impactar alguém. Se você é casada, então, ela vai impactar a sua casa, ela vai impactar a sua família. Então, uma mulher, né, Chayu, ela tem sabedoria e estratégia. Uma mulher Chayu, ela tem integridade e caráter. Ser Chayu envolve ter princípios sólidos e uma conduta reta, tanto em relação a si mesma quanto aos outros. Quando a gente fala de princípios sólidos, é aquilo que é inegociável para você. O que é inegociável para você, mulher? Tem coisas que é inegociável. Ah, inegociável para mim é fazer o correto, mesmo que ninguém esteja vendo. É princípios inegociáveis. Então, você precisa saber quais são os seus princípios que são inegociáveis e os seus princípios que você pode, né, dependendo da situação. Ah, tá, eu vou aceitar isso aqui hoje, mas que não fere os seus princípios e nem a verdade de Deus sobre a sua vida. E, né, tem uma conduta reta. Ah, de perfeição, não. De verdade. Uma conduta reta é aquela mulher que é justa. Justa dentro de casa quando erra para pedir perdão. Justa no trabalho, né, não tira vantagem. Não se aproveita de um cargo, não se aproveita de uma proximidade com alguém que pode lhe favorecer. Isso é ser uma mulher justa, isso é ser uma mulher, né, que tem ali integridade e caráter. Uma mulher Chayu, ela é generosa e tem compaixão no dia a dia. Além de cuidar de sua casa, a mulher virtuosa se preocupa com os necessitados. Ela tem um coração generoso e está sempre pronta para ajudar os outros, demonstrando o amor de Deus através de suas ações. Ah, eu vou ter que montar um projeto? Não. Generosidade, ela parte do princípio de dentro de casa para fora. É você identificar uma necessidade e ser uma solução. Às vezes não vai ser nosso por questão financeira, às vezes vai ser uma pessoa que precisa de uma palavra. Às vezes você vai observar alguém que precisa de um abraço. Às vezes você vai prestar atenção em alguém que precisa de uma doação ou de alguma coisa. Então, isso é uma característica dada por Deus a todas nós, mulheres virtuosas. É a generosidade, a empatia, o se importar com o próximo. Uma mulher Chayu é como um exército. Olha que lindo. A referência de um exército em Chayu destaca a força, a organização e a capacidade de conquistar que uma mulher virtuosa tem. Olha que lindo isso, gente. A mulher Chayu é retratada como trabalhadora, sábia, generosa, corajosa, que tem capacidade de influenciar de forma positiva seu lar e comunidade, que cuida da sua família e de tudo que Deus lhe dá com amor e dedicação, que é organizada. E quando eu falo organizada, irmãs, eu não estou falando de ser perfeita, não. Entendam isso. É organizada. Lá em casa tem lugar para tudo, quando eu resolvi ser organizada. Porque meu marido é mais organizado. Então, quando eu viajo, chega, ele fala, chegou o furacão. Só que eu me organizei para não dar peso para ele. Então, a gente começou a colocar nome para tudo dentro de casa. Às vezes, eu esqueço de voltar para o lugar. Mas tem lugar para tudo. Então, já melhorei. Então, você ser organizada é a diligência diária do seu dia a dia. Não é sobre eu vou ser perfeita em tudo, mas sempre que eu perceber que eu posso melhorar, eu melhorar. Vocês entendem como é importante? Não precisa ser pesado, pode ser leve. Ah, se hoje eu não conseguir organizar e colocar as coisas para o lugar, amanhã eu vou tentar novamente. Então, é diligência, é compromisso, sabe? Ali com aquilo que você está fazendo. É sobre isso. Sabe delegar funções, gerenciar bem seu tempo, né? Hora de dormir, descansar e acordar, trabalhar e guerrear. A Bíblia fala que existe um tempo para todas as coisas. Então, uma mulher, né, virtuosa, uma mulher Chayu, ela sabe a hora de dormir, a hora de descansar, a hora de acordar, a hora de trabalhar, a hora de sofrer, a hora de se levantar e a hora de guerrear. Elas escolhem as batalhas que ela vai guerrear. Porque senão, quando chegar uma batalha em que você realmente precisa, você vai estar exausta. E você não vai ter forças para guerrear essas batalhas. Amém? Agora eu queria refletir com vocês o que tem nos impedido de ser essa mulher Chayu. Que tem força, e essa força significa física, emocional, mental e espiritual. E tem habilidades extraordinárias semelhantes a um exército. Eu falei aqui quais são as habilidades e agora o que tem impedido a gente de exercer essas habilidades. Vamos lá. Correria. Correria. Deus odeia correria, irmãs. Deus odeia correria. Quem aqui nunca falou ou escutou, como está a vida? Ah, na correria. Como foi o dia hoje? Ah, na correria.
Ah, e essa semana? Ah, foi uma loucura, uma correria. Sempre estamos falando ou sempre estamos ouvindo. Eu busquei eliminar essa palavra da minha vida, porque eu era uma pessoa que também vivia repetindo isso o tempo inteiro. Como que tá as coisas na correria? O que você faz? Na correria. Nossa, hoje foi uma correria. E parece que a gente vai se habituando tanto a isso, e mesmo quando não está na correria, a gente está ofegante e está correndo. E a verdade é que não estamos tão ocupados quanto demonstramos em estar. A gente só está viciada em parecer útil. Guarde bem o seu coração. Nem sempre estamos tão ocupadas como queremos demonstrar que estamos. A gente só está viciada em ser útil. E se a gente não entrar nesse ritmo frenético de se sentir, de parecer ocupada demais, não vamos nos sentir pertencentes a essa geração. As pessoas se incomodam se você não parece cansada, se você não parece exausta e se você não parece cheia de atividades acumuladas e uma agenda lotada. As pessoas vão se incomodar com isso. Então, você está sendo moldada e se viciando nessa correria para parecer útil e para se sentir pertencente. Elimine da sua vida a palavra correria, porque Deus odeia correria. A maioria de nós nem estamos correndo, mas aprendemos a dizer que estamos, porque parece bonito, parece importante. Viver correndo e atarefado virou estilo de vida. Escute, viver correndo e atarefado virou estilo de vida. 1 Coríntios 9, 26, vou ler só a parte A, fala assim: sendo assim, não corro como quem corre sem alvo, e não luto como quem esmurra o ar. Deus não se agrada da correria. Eu já fui essa mulher que vivia correndo, que era cheia de produtividade, e quem vive correndo e produzindo o tempo inteiro, isso não quer dizer que você é uma pessoa produtiva, que você é uma pessoa que vive propósito. Pelo contrário, isso quer dizer que você é uma pessoa desorganizada. Porque você precisa ter prioridades. Ah, Juliana, uma vez ou outra vai ser corrido, mas não deve ser corrido o tempo inteiro. O seu cérebro fica em sinal de alerta 24 horas com essa correria, ele não descansa, isso é muito ruim para você. Isso envelhece mais, isso acelera os seus pensamentos, isso desregula os seus hormônios. Então, viver correndo e viver acelerado, isso não é bom para você. Não é bom mesmo. Então, desacelere e pare de correr tanto. E como que eu faço isso? Se organize. Sabe aquela quantidade de sim que você dá? Mais do que as 24 horas do seu dia? Comece a eliminar. Porque se eu falo muito sim para muitas coisas, eu não vou ter espaço para falar sim para aquilo que realmente eu preciso. E é melhor você fazer algo de verdade, com boa intenção, com bom coração, do que você fazer algo porque você disse que ia fazer. Sejam sinceras comigo. Quem aqui já falou um sim, sem pensar, e aí no dia viu que tinha outras coisas para fazer, viu que não dava para fazer aquilo, e falou, meu Deus, por que eu fui aceitar isso? Não é verdade? E aí o que é que você fez? Você já deixou de abençoar o seu sim. Você pode ir até fazer, mas ele já não é mais abençoado. Porque você murmurou, você reclamou, você não está indo de coração aberto. Então, antes de dizer sim, pare. Posso pensar um pouquinho? Posso chegar em casa e checar minha agenda? Eu posso olhar como é que está a rotina dessa semana? Porque eu não quero correr o risco de te falar sim e depois eu me comprometer com você e eu não conseguir te atender. E é isso, chega em casa, medita, olha com amor, presta atenção e dá aquele sim. E se comprometer com sim, vai com amor, vai sem murmurar, vai sem reclamar. Mas comecem a observar os sims que vocês dão para as coisas que vocês fazem. Ah, meu chefe pediu para ficar mais, meu chefe pediu para ficar mais, eu fui ficando. Você vai ficando, mas você vai murmurando. Que você está cansada, que você está exausta. Então, comece a ter horário para ir para as coisas, horário para chegar, horário para sair, sabe? Na questão das suas atividades, dentro de casa. Outra coisa também. Uma pessoa mandou uma mensagem no WhatsApp para você no seu celular, não seja rápido em responder se você está fazendo uma comida. Se você sabe que aquilo vai ocupar seu tempo, fale para a pessoa, estou ocupada nesse momento, cuidando da casa, fazendo uma comida no horário do almoço. Seja verdadeiro com a pessoa. Posso te responder depois? Porque, seja sincera, quantas vezes a gente já parou de fazer aquilo que a gente estava fazendo e a gente atrasou para os de casa para poder dar atenção para alguém que mandou uma mensagem. É lógico que tem suas exceções, gente. Tem pessoas que precisam ali de forma imediata. Mas quantas vezes isso aconteceu? Comigo, várias. Já teve época de o meu prato esfriar na mesa com o meu marido e minha filha, porque eu estava no telefone. E era coisa que podia ser esperada para depois. Então, não existia um equilíbrio,
sabe? Então, é preciso que você coloque um equilíbrio na sua vida, que é por isso que você vive correndo e cansada. Muitos perguntam para mim, Juliana, como é que você dá conta de tudo que você faz? E a resposta é simples, eu não dou. Não dou. Não tem quem dá conta, não, é mentira. Você não dá. Mas a graça e a misericórdia de Deus, todos os dias, te ajuda a ter prioridade. E aí o que você faz? Vai tendo prioridade, vai vendo o que é que pode fazer, vai vendo o que é que pode ser curto prazo, médio, longo prazo. Aprende a delegar, aprende a pedir ajuda. Fala, não estou dando conta, você me ajuda nisso aqui? Fulano, você pode me ajudar nisso aqui? Marido, filho, você pode me ajudar nisso aqui? Então, a pessoa dizer para você, eu dou conta, ela está mentindo. Porque não dá conta. Sabe? Eu tenho prioridades. E dentro dessas prioridades, a graça e a misericórdia de Deus vai me ajudando todos os dias. Ah, tem dia que eu vou falhar numa coisinha aqui, peço desculpa, tento melhorar no outro dia, e vou fazendo um panorama e um mapeamento do que é melhor. Lá em casa, a gente tenta pelo menos uma vez no mês. Eu faço que é encontro de frente, eu brinco. Tá, eu, Luciana e Maria Isabel fica de frente um para um, e a gente pergunta assim, e como foi esse mês para você? E para você e para você? O que você acha que ficou em falta da minha parte? Como esposa ou como mãe? E Abel pergunta, o que vocês acham que ficou em falta da minha parte como filha e aqui na organização da casa? E aí a gente vai mediando o que é que cada um pode melhorar e vai vendo o que é que está dando certo. Crie esse hábito de fazer essa reunião familiar para saber o que você não foi, que você não conseguiu ali suprir da sua família ou dentro da sua casa e o que é que você pode melhorar. Isso é libertador, isso é incrível. Então, crie um hábito de fazer isso. Como eu falei para vocês, né, eu delego, peço ajuda, e a graça de Deus, sabedoria e direção me ajudam a fazer o que eu preciso fazer todos os dias. Quem vive correndo, passa e não percebe o que importa. Quem vive correndo, passa e não percebe o que importa. Outra coisa que nos impede de ser essa mulher Chayo. Eu falei do extremo da correria, e agora eu vou falar da preguiça e da procrastinação. Descansar é diferente de procrastinar. Em Provérbios 31, fala que a mulher virtuosa não come o pão da preguiça. Ah, isso é uma mulher que vive trabalhando igual um robô? Não. É uma mulher que faz o que precisa ser feito, para que ela possa descansar no tempo certo. É lógico que só temos mulheres adultas aqui, vamos entender que vai ter dia, vai ter circunstâncias, né, que não vai ser possível. Né? Eu estou falando de um padrão, assim, normal, não de circunstâncias, tá, mulheres? Fala que, né, não come o pão da preguiça. Eu vivo correndo para parecer útil, mas eu também vivo correndo porque eu procrastino e acumulo coisas. Eu vivo correndo porque, né, eu quero parecer útil, mas eu também vivo correndo porque eu procrastino coisas. Por exemplo, aquele exame que você falou que ia fazer esse ano. Você já fez? Aquela visita que você ia fazer, você não fez? E aí, quando aparecer a oportunidade para você fazer, você vai ter 10 outras coisas para fazer, e aí você vai ter que fazer tudo no mesmo dia. Aquela caminhada que você falou que ia fazer, você fez? Aquele curso que você comprou e está lá, você não terminou. Aliás, nem começou. Aquele livro que está na sua cabeceira lá, que você já leu um capítulo, mas tem tanto tempo que você não pegou nele, que você vai ter que voltar para ler de novo, porque você não sabe nem mais o que tem nele. Isso é procrastinar. Quando eu não executo tarefas simples que eu preciso fazer, não me sobra tempo para começar outras tarefas que são importantes para mim. Olha que incrível isso, e olha que importante. Descansar é diferente de procrastinar. Faça pequenas coisas no dia. Chegue em casa e liste. Eu estou cansada, Espírito Santo, me ajuda, eu não quero procrastinar. O que é que eu vou fazer? Pegar aquela sacola de roupa que eu disse que ia doar e está há 1 ano rodando no carro ou em algum canto lá em casa. Pegar aquelas 3 blusas que eu falei para a costureira, que eu ia levar para a costureira no verão. Já está quase chegando o verão do ano que vem. E eu nem lembro mais que aquela blusa está na sacola para poder levar para a costureira. Faça uma lista do que está procrastinando, a visita, o guarda-roupa que você tem que organizar, as roupas que não cabem mais em você, você vai doar ou levar para um brechó, os exames que você precisa fazer, os cursos que você vai continuar, que você vai decidir não fazer, os livros que você vai ler por prioridade. Chegue em casa e faça uma lista e diga, Espírito Santo, eu não aguento mais procrastinar. Eu não aguento mais ter compromissos, viver sem compromisso na minha vida. Me ajuda a fazer o que eu preciso fazer. Me ajuda a ter as conversas. E procrastinar também é conversa, tá, gente? Conversas que você precisa ter para que você avance em muitas áreas na sua vida. Seja com a colega, seja com o marido, seja com filhos, seja com alguém da família. Coloca lá nessa lista e coloca, Espírito Santo, eu não aguento mais procrastinar.
Me ajuda a ter diligência com a minha vida, me ajuda a ter responsabilidade. Às vezes a gente quer ser grande em algumas áreas, mas você não executa o pequeno. Eu vejo Jesus olhando para lá e eu me incluo. Tadinha, está dando conta nem do que eu já entreguei e está querendo mais. É basicamente isso. Então, tenha diligência e comece a resolver aquilo que você precisa resolver. Ah, um móvel que está quebrado, você falou que ia fazer, girar um móvel de lugar, não sei o que é que você tem procrastinado, mas chegue em casa e faça um compromisso com o Espírito Santo. Fala, eu não aguento mais, eu não quero mais, eu quero avançar na minha vida. E hoje eu faço a escolha e a decisão, Espírito Santo, de avançar com você. Amém? Procrastinar é o ato de adiar tarefas ou atividades importantes, mesmo sabendo que isso pode trazer consequências negativas. É uma escolha de postergar algo substituindo por atividades mais prazerosas. Veja bem, procrastinar é uma escolha de postergar algo substituindo por atividades mais prazerosas. Vou dar um exemplo básico para vocês. Meu celular, às vezes, fica cheio. Mas como ele tem muita memória, vai. Toda vez eu falo, não, vou pagar essas fotos, vou pagar esses prints, vou pagar esses negócios. Gente, só quando eu vou viajar, eu fazer uma decisão que eu pegava o celular para pagar e para fazer. Quem aqui está com o celular assim, lotado de coisa que nem precisa mais, mas não para? Porque é chato. É uma coisa enjoada, pegar para arrumar o celular, né? Pegar para limpar o celular, pegar para organizar o celular. Mas é algo que te ajudaria, porque o nosso cérebro, ele trabalha e funciona como recompensa. Quando eu executo uma atividade, eu mando um comando para o meu cérebro que eu estou pronta para pegar outra atividade e executar. Sabe? É simples. É matemática básica, sabe? Se eu elimino algo, meu cérebro vai dizer, opa, estou pronto para eliminar outra coisa. E assim sucessivamente. Então, se organize. E eu não falo de perfeição, eu falo de diligência naquilo que você precisa fazer. Provérbios 13, 4. A alma do preguiçoso anseia e nada recebe, enquanto a alma do diligente é ricamente suprida. Vou repetir para vocês. Provérbios 13, 4. A alma do preguiçoso anseia e nada recebe, enquanto a alma do diligente é ricamente suprida. Diligência é ser cuidadoso, atento, agir prontamente no que precisa e não procrastinar. E aí, quando fala aqui, a alma do preguiçoso anseia e nada recebe. O que é que a alma anseia? A alma é as nossas emoções, é os nossos pensamentos. O que é que ela anseia? Não anseia por paz? Não anseia por desacelerar, nesse mundo acelerado? Não anseia por tranquilidade, por descanso? Só que a alma de quem procrastina, ela anseia, mas não recebe esse descanso que você quer. Você só anseia, mas você não vai receber. Agora, a alma do diligente é ricamente suprida. Olha que coisa linda. Quando eu faço o que eu preciso fazer, a minha alma é suprida. Eu tenho descanso emocional e mental. Amém? Redes sociais. É outra coisa que nos impede de ser mulher chá. E eu não estou falando aqui, eu vou viver alienada. Eu vou deixar de ver rede social. Eu vou deixar de me comunicar com as pessoas. A rede social tem muita coisa boa, gente. Tem muita coisa boa. Quem aqui já assistiu o Dilema das Redes? Sugiro que todos vocês assistam. Chama O Dilema das Redes. Assistam. Todas as redes sociais, elas foram criadas para nos viciar. Quem aqui já falou de um guarda-roupa, de um celular com alguém, e quando abriu sua rede social, estava lá, aparecendo um monte de propaganda? É até assustador, né? Mas acontece. E sempre. As redes sociais, elas foram criadas para nos viciar. Então, o que é que acontece? Eu entro na rede social para ver algo. Se eu não tiver foco naquilo que eu estou vendo, eu logo vou me distrair. E aí eu vou começar naquele passar de dedo, rolar, aí vem um vídeo, vem outro vídeo, vem outro vídeo. Não é assim que acontece? Quando você menos espera, já foi 40, 50 minutos e 1 hora. Seja pontual. Você quer entrar na rede social? E também não entre na rede social para ser fantasma, não, gente. Para ficar só vendo a vida dos outros, não. Cara, se você viu algo de bom em alguém, se você viu algo de bom que alguém conquistou e que alguém fez, o trabalho de alguém, vai lá, caramba, curte. Vai lá, deixa uma mensagem para a pessoa. Sabe? Eu sempre falo, sempre que você vê algo de bom em alguém, vai lá e fala. Aconteceu algo com uma pessoa próxima a mim, que morreu um professor. E aí essa pessoa foi lá e colocou. Do nada apareceu para mim, e aí as mensagens começaram a aparecer, e eu vi a mensagem dessa pessoa. Tão maravilhoso esse professor, muito bom, trabalhei com ele. Eu cheguei para essa pessoa e falei assim, você conhecia a pessoa que faleceu? Sim, eu conhecia. Muito bom. Eu falei, quantas vezes você falou para ele que ele era bom, que o trabalho dele era bom? Nenhuma. E agora você vai falar, ele está morto, ele vai ver? Não.
Isso é sério, né? Deus repreenda em nome de Jesus. Mas se tiver alguma mulher que está aqui hoje no culto, ou que congrega com você, ou é da sua célula, ou do seu trabalho, que vinha falecer, você sabe o que você vai fazer? Conheci uma pessoa tão boa. Você já falou para ela que ela é boa? Você já falou para ela que ela te inspira? Você já falou que o trabalho dela é incrível? Depois que morrer, não adianta falar não, gente. Não adianta vocês falarem. Sabe? Porque não vai adiantar, a pessoa não vai ver, não vai ouvir. Então, se tem pessoas que gastam 1 hora na rede social, mas não fala nada, não edifica a vida de ninguém, está só vendo a vida dos outros, não posta nada, não curte nada, não comenta nada, não encaminha um vídeo importante para alguém, sabe? Achei essa pregação importante, vou lá e encaminho para alguém. Não, não faz nada, mas gasta muito tempo na rede social. Essas são as piores ainda. Porque, além de não se edificar, não edifica a vida de ninguém. Então, cuidado com as redes sociais, use com sabedoria. Escolha o que você está fazendo aí, para ter a sua vida transformada. E tudo que eu estou falando aqui para vocês, o Espírito Santo, ele trabalhou em primeiro. Ele me constrangeu primeiro e ele fez eu me transformar primeiro. E faz isso todos os dias. Escolha fazer isso na sua vida, porque você não tem todo o tempo do mundo. Eu deito com o celular, eu acordo com o celular. No intervalo do almoço, eu falo, vou dar uma olhadinha no celular. No intervalo do café no trabalho, eu vou dar uma olhadinha no celular para descansar minha mente. Não é assim? Vou dar só um pouquinho, só descansar minha mente aqui. E aí você vai se envolvendo, se envolvendo, se envolvendo cada vez mais com o celular e perdendo tempo de fazer as coisas que você precisa. Qualquer tempo que eu tenho, eu vou para o celular, para as redes sociais. Afinal, eu preciso ficar atenada sobre tudo o que acontece no mundo e também na vida das pessoas, vamos ser sinceros. Ou preciso ficar rolando o celular para distrair um pouco a mente. Mesmo que isso faça eu não ter tempo para saber o que está acontecendo com a minha própria vida e com a minha própria casa. Tem mulheres que chegam no consultório e falam que estão muito cansadas, que estão dormindo muito tarde. E eu pergunto para elas, o que é que você faz na hora de dormir? Quando eu estou sem sono, eu vou mexer no celular. Gente, o celular tem uma luz que ele vai dilatar a sua pupila, se você for mexer antes de dormir. A gente chama isso de higiene do sono. Não mexa no celular se você estiver perdendo sono na cama, porque ele vai dilatar sua pupila, a luz dele vai fazer com que você não adormeça. Não vai te ajudar, vai piorar. Você pode dizer, fiquei cansada, a vista ficou cansada de passar o celular. Não, mas você vai ter sonos picados. Então, levanta, toma um chá, vai orar, vai ler a Bíblia, vai caminhar pela casa, aproveita para ir no quarto dos filhos, orar pelos filhos, passar a mão na cabeça deles. Sabe, isso o Senhor ministrou no meu coração e eu vou falar para vocês essa semana. Quando a gente, quem é mãe aqui? Levanta a mão. Glória a Deus. Quando a gente é mãe e o filho da gente é pequeno, é um bebê, a gente não levanta picadas vezes para poder dar mamadeira, para poder amamentar esse filho, né? A gente tem todo esse cuidado. Aí depois que os filhos da gente crescem, a gente não levanta quase nada de madrugada para ir lá abençoar e orar por eles. A gente não levanta quase nada para ir no quarto deles, botar a mão, ajoelhar e interceder por eles. Está sem sono? Vai orar. Não vai mexer no celular, não. Levanta, vai orar pela sua casa, vai ungir sua casa, vai ungir o marido. Faz igual o Dé falou, Senhor, libera esse marido, Senhor. Eu profetizo que amanhã ele vai amanhecer sem ser chato, sem ser enjoado. Em nome de Jesus. Vai orar, vai profetizar na sua casa, na sua família, na sua vida. Você vai ver coisas acontecendo de forma maravilhosas e extraordinárias no cotidiano e no ordinário da sua vida. Não perca tempo, mulher, porque você não tem todo o tempo do mundo. Bagunça e desordem não é de Deus. Deus não se agrada. Bagunça e desordem não é de Deus. Deus não se agrada. A bagunça externa reflete a bagunça interna. A bagunça externa reflete a bagunça interna. Provérbios 5,15 diz, tenham cuidado com a maneira como vocês vivem, que não seja como insensatos, mas como sábios. O inimigo, ele tem nos distraído. Quando ele não pode nos destruir completamente, ele nos distrai, fazendo a gente viver na correria, fazendo a gente acumular funções e procrastinar, ou nos distraindo com coisas que não devemos nos distrair. Eu tenho tenha uma métrica na sua vida, e eu vou dar um exemplo. E entendo isso com muito amor. Eu não estou aqui falando para vocês porque eu sou melhor que vocês, ou porque é isso, não. É porque o Espírito Santo me constrange e me corrige todos os dias. E eu vou dar um exemplo básico. Eu falei para a Nayara, todo mundo já se inscreveu? Corre o risco de chegar alguém lá que não se inscreveu, não foi? Fiz, nosso Deus, às vezes nos eventos que eu faço, chega também, eu fico doida, na correria danada. Na mesma hora, eu não me inscrevi. Corri lá, fui me inscrever, voltei e falei, nossa Deus, graças a Deus desse Jesus que nos exorta. Que na mesma hora que eu falei, me exortou e falou, você se inscreveu? É lindo isso, gente. Seja de verdade.
Eu fui exortada na mesma hora. Então, o que eu falo para vocês aqui, eu vivo mesmo. Ele me exorta o tempo inteiro. E eu falei para a Nara, eu podia ficar caladinha, não podia? Vou abancar. Aqui já fiz minha inscrição. Fui lá e contei. Ela rachou o bico de rir. Mas é verdade, que a gente possa ser de verdade, que a gente possa compartilhar as coisas que são necessárias de verdade. Porque isso é essencial para a nossa vida, amém? Quando eu falei para vocês que o inimigo ele tem nos distraído com pequenas porções. Vou falar um exemplo para você. Tem pessoas que vão chegar perto de você para compartilhar sobre a vida de alguém. E se for para pedir oração, ela não vai nem completar a vida dela, né? Eu não estou falando de um desabafo que vai chegar para você de forma pontual de algo que ela precisa, não é isso. Eu estou falando de uma pessoa que corriqueiramente tem costume de fazer isso. Preste bem atenção. Se realmente for uma oração, ela vai chegar perto de você e vai falar o quê? Fulano está com problema, me ajude em oração pontual. Se ela chegar perto de você e falar, fulano está com problema, a vida de fulano está isso, é fofoca. Não é pedido de oração. Agora, você imagina se todos os dias, já com a quantidade de coisas que você tem para a sua vida, você ficar escutando sobre a vida dos outros. Vai sobrar tempo para você fazer e se importar com aquilo que você precisa sobre a sua vida? Seja sincera. Não vai. Então, você vira para a pessoa, Juliana, eu queria te contar sobre a vida de alguém. Você vai virar e você vai falar, é para eu orar? Eu tenho como ajudar essa pessoa de alguma forma? Com uma doação, com uma oração, com alguma coisa? Não. Então, não compartilha comigo, porque é fofoca. Se você começar a trazer essa métrica na sua vida, vai sobrar tanto espaço para você se importar e se preocupar com aquilo que realmente importa. Então, adquire isso na sua vida. Juliana, é fácil? Não. É diário. Você pode ir construindo isso diariamente. Um dia você vai conseguir, outro não, é rotina. Você sabe de onde vem a palavra hábito? Quem aqui sabe de onde vem a palavra hábito? Hábito vem de habitar, pertencimento, moradia. É por isso que é tão difícil construir ou desconstruir um hábito. Porque os hábitos, eles já criaram pertencimento dentro da gente. Eles já criaram moradia dentro da gente. Então, para que a gente crie novos hábitos, a gente praticamente vai ter que despejar. Mandar o inquilino dos hábitos ruins, antigos, para fora. E começar a desenvolver um novo hábito até que ele se torne pertencente das nossas vidas. Outra coisa que tem nos impedido de ser essa mulher Chail, gente, é pensamentos. A ciência diz que nós temos cerca de 70 mil pensamentos por dia. E esses pensamentos são formados através do que eu vejo, do que eu ouço, do que eu consumo, do que eu leio. Provérbios 23, 7 diz, porque como imagina em sua alma, assim é. Esse versículo nos lembra que nossos pensamentos influenciam quem somos, o que sentimos e como agimos. O que você tem consumido? Sua mente está conturbada? Sua mente está acelerada? Você está confusa? O que você tem se alimentado? Da mesma forma que uma comida estragada, vencida, faz mal para o seu estômago, uma informação que você não precisa, que não vai trazer benefício para você, vai fazer mal para o seu cérebro. O que eu penso transforma como eu me sinto. E como eu me sinto, faz eu agir. Penso, sinto e ajo. Penso, sinto e ajo. Se você não tem gostado dos seus sentimentos, tome cuidado com os seus pensamentos. Com aquilo que você tem consumido, com aquilo que você tem deixado virar um padrão na sua vida. De forma corriqueira todos os dias. Amém? Então, imagina 70 mil pensamentos por dia. Com a mente acelerada, isso vai para quanto? E a maioria desses pensamentos, quando a gente faz o estudo, assim, padrão da ciência, são repetitivos. A maioria deles são repetitivos. Então, você imagina essa repetição na sua mente, vai acabar virando uma verdade e vai transformar aquilo que você sente. E logo, a forma como você age. Estamos vivendo um caos mental, uma verdadeira desordem. E isso tem refletido em nossa casa e relacionamentos. O externo revela o interno. O externo revela o interno. Você tem reclamado, murmurado por coisas que você mesmo pediu a Deus. Agora, você vai escutar essa aqui e vai aprofundar o seu coração, porque o Espírito Santo também falou comigo esses dias. Você tem reclamado, você tem murmurado por coisas que você mesma pediu a Deus. O casamento, a casa, o trabalho, o estudo, o curso ou o ministério. Tudo que você tem murmurado nos últimos dias são coisas que você pediu ao Senhor em oração. E Ele te entregou. E você tem murmurado da casa bagunçada. E você tem murmurado das noites sem dormir. O filho que você pediu a Ele. Você tem murmurado mais do que procurado ajuda para transformar o seu marido do casamento que você queria. Você tem murmurado que não está dando conta de estudar
da porta que você pediu para ele abrir de estudo para você. Você tem murmurado que está cansada do trabalho, da porta que ele abriu para você trabalhar. Estamos todos os dias murmurando e reclamando de coisas que a gente pediu ao Senhor, que foi resposta de oração. Vocês entendem como isso é sério, como isso é grave? Vocês entendem como isso é profundo? Precisamos compreender, né, e valorizar aquilo que o Senhor nos deu. Ah, Juliana, mas sempre eu vou estar agradecendo? Não, mas você precisa ter. Ah, sempre eu vou ver uma coisa que deu errado. Não, mas sentir, compartilhar é diferente de murmurar. Sabe? Quando eu falo, Senhor, eu estou cansada, me ajuda, renova minhas forças, não é uma murmuração. Isso é uma oração genuína do seu coração sobre as suas limitações para que o Espírito Santo venha te preencher. Então, pare de murmurar por coisas que você mesmo pediu ao Senhor. Pare de murmurar por coisas que você mesmo pediu ao Senhor. Transforme isso em bênção. Sabe? Fala, Senhor, hoje eu estou muito cansada, mas se eu tive que levantar da minha cama, cansada, com dor, com cólica, me abençoa e me ajuda a chegar nesse trabalho e me dá fazer o meu melhor. Porque o Senhor abriu essa porta. E quando eu faço o meu melhor, eu glorifico o reino, eu glorifico o Senhor. Me ajuda a cuidar do meu filho, mesmo não estando no dia bem, porque quando eu cuido dele, eu glorifico o Senhor. Me ajuda a amar o meu marido, mesmo ele não, hoje eu não estando bem com ele, porque quando eu amo o meu marido, eu glorifico ao Senhor. Pare de murmurar, mulher, por portas e coisas que você mesmo pediu ao Senhor. Isso não traz bênção. Reclamar é clamar 2 vezes aquilo que é ruim para a sua vida, e isso traz peso. Eu fiz um teste com o meu marido numa casa lotérica. Eu estava numa fila na casa lotérica e estava todo mundo em silêncio. E as meninas realmente estavam demorando lá dentro a atender. E aí eu falei com meu marido, presta bem atenção. Cheguei para o meu marido e falei assim, nosso Deus na fila, bem alto. Essas meninas demoram demais, meu Deus. Foi uma pólvora. A fila inteira, em questão de segundos. Nosso Deus, demora mesmo, né? Nossa, eu estou aqui, o sol quente. Contaminei a fila. Em outra semana, eu estava na fila do Banco do Brasil. E estava todo mundo murmurando e reclamando do sol quente. Eu simplesmente virei para o meu marido e fez, vamos de novo para o teste. Falei assim, calma, gente, as pessoas nem almoçaram ainda, está corrido para todo mundo, a mulher veio aqui, explicou, deu uma satisfação. Reclamar não vai adiantar não vai tirar a gente do sol quente. Então, não é mesmo, né? É mesmo, tem que compreender. Todo mundo parou de reclamar. Nós temos o poder de influenciar de forma positiva ou de forma negativa. É uma escolha. Tanto a vida dos outros e o ambiente que estamos, como a nossa casa e a nossa vida. E o Espírito Santo, ele está ali para nos ajudar nisso. Amém? Aqui, ó, em Judas 1,16, vou ler só a parte A. Fala assim, Judas 1,16. Essas pessoas vivem se queixando e são descontentes com a sua sorte. Essas pessoas vivem se queixando e são descontentes com a sua sorte. Essas murmurações e descontentamentos, ela tem vindo da comparação. E a comparação vem da competição. Vem de olhar a vida da outra e achar que é melhor que a sua. Murmuração do seu casamento, do seu trabalho, da sua vida, do seu ministério, ela vem de comparação. Separe a palavra comparação. Comparação, ela para a ação do Espírito Santo em nossa vida. Comparação para a ação do Espírito Santo na nossa vida. É óbvio que se eu ficar, nossa, aquele marido trata a esposa dele melhor. Nossa, aquele marido é mais gentil. Nossa, aquele marido faz isso. É lógico que eu vou condenar o marido que eu tenho em casa. É lógico que eu vou ser injusta com aquilo que ele dá. É lógico que eu vou apagar aquilo de bom que o meu marido faz. Porque eu estou colocando ele num patamar de qualidade de coisas que o marido de outra faz, que não é habilidade, ou às vezes ainda não é aquilo que o meu marido faz e eu gostaria de fazer. Isso serve para casa, para ministério, isso serve para trabalho, isso serve para emprego, isso serve para corpo. Isso serve para dom, para talento, para tudo. Comparação para a ação do Espírito Santo. E quando eu me comparo, ou eu me jogo para o nível de superioridade, ou de inferioridade, na maioria das vezes. Eu odeio comparação. Sabe? Porque ou eu me torno melhor do que os outros, ou eu sempre me comparo com o meio de alguém ou com o final de alguém. Então, se hoje você tem sentido que a sua vida tem sido assim, de alguma forma, né, paralisada pela comparação e pela competição, não faça mais isso. Não faça mesmo. E eu vou dizer para vocês aqui como todo mundo se compara. Tem gente que fala assim, não, mas eu vou mostrar para você se compara. Vamos supor que você está na sua casa, no domingo, um sol rachando, você está mexendo lá um angu. Ele está espirrando para tudo quanto é lado. Vou melhorar, para comer um franguinho com quiabo. Está espirrando para tudo quanto é lado. De repente, a notificação do celular toca. E aí aparece alguém. Pé na areia, uma prainha, um descansinho. Se você não bloquear na hora, você vai se comparar.
Sabe, se você não bloquear na hora, você vai mexer o angu até mais rápido, para ele acabar logo. Não se compare. Naquele mesmo momento, você vai sentir, você vai falar, Senhor, que bom que essa pessoa está passeando. Quantas vezes eu já estive passeando e ela esteve ali mexendo no angu? Me ajuda a controlar minhas finanças e me organizar para que numa próxima oportunidade, no feriado ou nas férias, eu possa viajar também. Tem uma frase aqui que eu separei para passar para vocês, que ela é muito profunda mesmo, e realmente ela também mexeu muito comigo. Ela fala assim, ó. Talvez você não esteja vendo seu progresso, talvez você não esteja vendo seu progresso, porque está sempre aumentando o nível de exigência com você. Guarda isso no seu coração, mulher. Talvez você não esteja vendo o seu progresso, porque está sempre aumentando o nível de exigência com você. Seja no seu casamento, seja com os seus filhos, seja no seu trabalho, seja no seu ministério, através da comparação. Você tem progredido, mas você não tem visto e reconhecido e celebrado isso. Porque você está sempre aumentando o nível. E quando eu falo nível, não é de crescer e melhorar. É o nível de comparação na sua vida. E o Senhor odeia comparação. O Espírito Santo não age em pessoas que se comparam o tempo inteiro. Que competem o tempo inteiro. Ele tem uma ação e uma preparação para cada uma de nós. Amém? E em Gálatas 6,4 diz assim, Gálatas 6,4. Cada um examine os próprios atos e então poderá orgulhar-se de si mesmo sem se comparar com ninguém. Olha que coisa linda. Cada um examine os próprios atos e então poderá orgulhar-se de si mesmo sem se comparar com ninguém. Olha o que esse versículo está dizendo. Examine o seu ato. Você hoje não conseguiu ser produtiva no seu trabalho? Amanhã eu vou tentar de novo. Nossa, me orgulhei, porque ontem eu não consegui, mas hoje eu consegui. Olha que lindo o que está falando aqui, que simples. Examine o seu próprio ato para que você se orgulhe e assim você não vai precisar se comparar com ninguém. Amém? Comparação para a ação do Espírito Santo na sua vida. Maternidade. Outra coisa que tem nos causado desordem é a autocobrança de querer ser perfeitas na maternidade. Fazer ou dar aos nossos filhos aquilo que não tivemos. 2, 3 empregos para suprir a necessidade dos filhos e está exausta porque meus filhos não tiveram aquilo que meus filhos precisam ter aquilo que eu não tive. E nessa busca de suprir, estamos ficando ausentes, exaustas, frustradas e se sentindo culpadas. Se você sai para trabalhar e deixa seus filhos, você se sente culpada. Se você fica em casa e não trabalha para ficar com seus filhos, você se sente culpada por não ter dinheiro para dar aquilo que seus filhos precisam. Estamos o tempo inteiro nos culpando e isso nos deixa exaustas. A culpa faz os filhos ficarem sem limites, sem rotina, filhos que não exercem gratidão, compreensão e respeito pela história e imperfeição dos pais. Filhos que não exercem gratidão e respeito pela imperfeição e história dos pais. Pode passar o vídeo? Você pediu lá, Naira? Pode passar um vídeo, por favor? Vou continuando aqui para andar. Por uma decisão familiar, eu decidi, depois que o meu filho faleceu, né, aqui eu não me apresentei, eu sou casada há 21 anos com o Luciano Mauro, o amor da minha vida, e ele não é o amor da minha vida, porque todo dia ele amanhece sendo o amor da minha vida, mas porque eu escolho todos os dias que ele seja o amor da minha vida, amém? É só por isso. Vocês que têm filhos, assistam esse vídeo e que ele possa trazer resposta ao coração de vocês. Mamãe, eu não sou a continuação da sua dor. Eu não sou a criança que vai curar a criança ferida que existe em você. Eu não vim para preencher aquilo que te faltou. Eu não preciso de nada daquilo. Quem precisava era você. Eu sou sua filha, não seus traumas. Não sua infância interrompida, nem suas ausências. Por isso eu te libero. Já recebi tudo que era necessário. Tudo que eu preciso é da sua presença, não da sua culpa. Mamãe, eu sou filha de um novo tempo. De novas perguntas e de novas verdades. Sou feita de uma nova era de consciência. Talvez eu vou escolher coisas diferentes das suas. E tudo bem. Te libero para aceitar isso com amor. Também te libero para voltar no tempo. Para buscar sua própria menina. A se nutrir
com tudo aquilo que você não teve. Para se curar, não por mim e minha irmã, sim por você. Te libero para ser inteira, para ser leve, para ser imperfeita. Quando você faz isso, eu sigo o livro da perfeição, mamãe. Você olhe para trás e honre todas as mulheres que vieram antes de nós. Não preciso que você se anule para me cuidar. Preciso que você exista, mamãe. Se nutra e que se reconheça. Porque quando você se permite ser mulher, você me ensina sem palavras. Eu posso ser também. Te libero, mamãe, e a fazer isso, eu me libero também. Que você, de fato, se libere. Você não precisa dar para o seu filho tudo que você não teve. Você precisa dar para a sua criança que não teve. Né? O filho precisa apenas de uma mãe leve, de uma mãe sem exaustão, de uma mãe sem murmuração, sabe? De uma mãe que o ama e que faz todos os dias por ele aquilo que está dentro do seu alcance e das suas possibilidades. Então, não se sobrecarregue para depois passar uma vida inteira falando: eu perdi isso, eu perdi aquilo por causa que eu tinha que dar isso ou fazer pelos meus filhos. Não jogue nele um peso de coisas que ele não pediu a você para fazer. Amém? De todas as coisas que esse texto de Provérbios 31 sempre fala comigo, esses dias, essa frase foi a que saltou aos meus olhos. Que virtuosa, Shayu, também significa força e habilidades extraordinárias, semelhantes a um exército. Provérbios 24:6 diz: quem parte para a guerra necessita de orientação estratégica, pois com muitos conselhos se conquista a vitória. Meu pai era fuzileiro naval. Ele morreu quando eu tinha 7 anos de idade. Ele trabalhava na roça com seus irmãos, de uma família muito humilde, e ele cortava cana na roça. Aqui tem muito negócio de punha de café, né? Lá no Nordeste é muita questão de cortar cana. Ele trabalhava na lavoura. E ele tinha um sonho, decidiu que queria servir a marinha. Então, quando apareceu uma oportunidade, aquele homem de 2,15 metros saiu dessa roça, dessa cidade, e foi lá servir a marinha. Quando meu pai chegou lá para servir a marinha, ele faleceu, eu tinha 7 anos de idade. Ele precisou desenvolver habilidades e descobrir quais habilidades que ele tinha. Habilidade física, mental, técnicas de natação. Ele precisou desenvolver agilidade para resgate, resistência para longos períodos de atividades, manejo de armas, disciplina, trabalhar em equipe, adaptação à situação de risco, ter boa saúde, cuidar da saúde, ter responsabilidade com a saúde física e mental, para que ele pudesse estar servindo na marinha, ou seja, ser fuzileiro naval. Isso serve para o exército, isso serve para a aeronáutica. Todas nós fazemos parte de um exército celestial, onde o general é Cristo. E quando eu falei para vocês sobre essa mulher Shayu, que é representada na tradução de hebraico como uma mulher que tem habilidades mencionadas a estratégias de um exército. Vocês lembram que eu falei aqui a tradução? O que o Senhor quis nos dizer com isso? Como você está usando as suas estratégias, mulher? Estratégias como um exército celestial. Como você tem usado as suas estratégias? Meu pai precisou desenvolver as habilidades dele para entrar e ser fuzileiro naval. Nós somos alistadas para o exército de Cristo. E quais são as habilidades que nós precisamos exercer e ter para permanecer nesse exército? Oração. No exército de Cristo não tem como você entrar para a guerra e batalha sem oração, mulher. Não tem como. Estratégia de trabalhar em equipe. Vocês viram aqui? Aprender a lidar com a equipe. Não queira enfrentar suas lutas e suas guerras sozinha, mulher. Sempre chame uma outra mulher para guerrear e orar com você. Não caminhe sozinha. O pastor César falou aqui na ministração dele, né? Que uma ovelha sozinha, ela é presa para lobo. Não queira lutar, não queira guerrear, não queira enfrentar suas lutas sozinha. Chame alguém para guerrear, para orar, para lutar, para interceder com você, para que você possa andar junto. Né? A Bíblia tem uma passagem que fala, é melhor ser 2 do que 1, porque se um cair, o outro pode te levantar. Essa é uma estratégia de nós, mulheres, para fazer parte, né, do exército aí do Senhor, né? Só que nós queremos fazer parte desse exército sem estratégias, sem planejamento, sem conhecer e aprimorar as nossas habilidades. Quando permeamos a Bíblia, vemos o Senhor se movendo em cada detalhe através de um plano, de uma estratégia. E cada pessoa usada na Bíblia também precisou desenvolver essas estratégias, pois sabiam que faziam parte de um exército celestial. A rainha Esté, por exemplo, a rainha Esté usou 3 estratégias, 3 partes, para salvar o seu povo. A primeira foi jejum e oração. A segunda foi paciência e sabedoria. A terceira foi coragem.
Ao seguir essa estratégia, Ester conseguiu reverter a ordem de extermínio e garantir a segurança do seu povo. A juíza e profetisa Débora desenvolveu a capacidade de liderar tanto em casa quanto em situações de guerra, através da fé, liderança, oração, jejum, tomada de decisões, estratégias e ouvir a voz de Deus. Jael, mulher de Heber, usou para matar Sísera, o comandante do exército inimigo, ferramentas que tinha na mão, uma estaca de tenda e um martelo. Ela agiu com coragem e rapidez. Ela estava preparada para situações de risco. Vocês viram lá que meu pai precisou ser preparado para situações de risco, para servir a marinha? Nós, como somos alisados para o exército de Cristo, precisamos ter agilidade, rapidez e estarmos preparadas para circunstâncias e situações, através da oração, através do jejum, através de habilidades e através de dons e talentos que Deus já colocou na gente. Essas duas últimas mulheres derrubaram um exército. No Antigo Testamento, inclui muitas histórias de coragem e fé na guerra. O povo de Deus contra diversos adversários. Como a guerra é um assunto predominante masculino, as referências normalmente sobre mulheres são menores. Mas isso não quer dizer que Deus não tenha convocado mulheres para fazer parte do seu exército. Devido ao pecado de Israel, Deus deixou a nação nas mãos de Jabim, rei de Canaã, e seu comandante militar, Sísera. Preste bem atenção nessa história. Os israelitas foram subordinados por esses adversários com seu exército bem equipado. Os israelitas foram subordinados a esse exército bem equipado por 20 anos. Quantos anos você está sendo subordinada pela desordem na sua vida? Pelo caos na sua vida, em várias áreas. Como guerra é predominante, como eu falei, das mulheres, eu queria falar dessas duas mulheres aqui. Deus usou duas mulheres para libertar Israel. Duas mulheres. A primeira foi Débora, uma mulher que recebia revelações diretamente de Deus e comunicava ao povo de Israel. Ela orientou Baraque, o homem que Deus chamou para liderar Israel contra os seus opressores. E esse respeitou a palavra dela. Por quê? Porque era uma mulher de oração, era uma mulher prudente, era uma mulher diligente, era uma mulher de sabedoria, de oração e jejum. Mas inseguro, ele ainda pediu que Débora acompanhasse ele contra Jabim e Sísera. Deus deu a Baraque uma grande vitória sobre os cananeus, mas o comandante conseguiu fugir. Então ele apareceu numa tenda de uma mulher comum, descendente da esposa de Moisés. Essa mulher, Jael, deu para Sísera leite e um lugar para dormir. E enquanto ele dormia, ela pegou uma estaca de tenda e um martelo e ficou na têmpora dele. Ele agiu com coragem e rapidez, matou esse líder importante, completando a vitória de Israel. Deus usou uma juíza, mas também usou uma mulher comum, como eu e você. Até então desconhecida. Mas Ele pode e deseja usar a mim e a você novamente, mulher. O que você já tem em suas mãos, que você não está usando, para vencer as guerras da sua vida? O que você já tem na sua mão, que você não está usando, para vencer as guerras na sua vida? Eu sei que as batalhas, às vezes, parecem grandes demais para a gente. A sensação é que não vamos conseguir vencer. A sensação é que não vai dar certo. A sensação é que a gente não vai conseguir avançar. Se quiser o louvor, pode vir subindo. Que a gente não vai conseguir avançar. A sensação é que o gigante não vai cair. Às vezes, o inimigo ele tem causado desordem na sua vida financeira, no seu lar, nos seus relacionamentos. Às vezes é nas suas finanças, às vezes é na sua mente, na sua saúde física, na sua saúde emocional. Mas hoje eu peço ao Senhor, mulher, assim como Eliseu pediu, visão para que seu servo visse os anjos do Senhor na batalha contra o exército sírio. E o servo de Eliseu estava com medo ao ver que a cidade estava cercada por inimigos. Então Eliseu orou a Deus para que seu servo pudesse ver o exército celestial que estava protegendo ele, com cavalos e carros de fogo, como um encorajamento para que ele soubesse que não estavam sozinhos. Hoje eu vejo anjos do Senhor aqui, cavalos, carruagens de fogo, para encorajar você a chegar em casa e a matar os Síseras que têm tentado desordenar e roubar a paz na sua casa, amém? Hoje o Senhor está dizendo para você, eu sou o Deus da sua vida, eu sou o Deus do exército, eu sou o seu comandante. É hora de se alistar de novo, mulher.
É hora de abandonar o medo. É hora de se levantar e pegar todas as habilidades, ferramentas que eu te dei para estar comigo nesse exército e começar novamente a fazer aquilo que só você pode fazer pela sua casa, comigo, com o seu Deus, porque não é sobre você, é sobre o poder que eu tenho para fazer através de você. Você não está sozinha. Não é hora de se intimidar, não é hora de ter medo, não é hora de recuar. Esse gigante vai cair de novo e esse exército vai perder. Ele vai se render. Ele vai se render. Porque na hora que ele tentar entrar na sua casa, você vai falar, aqui não, Císera. Você pode ser um comandante que faz medo a Israel inteiro e que deixou ele cativo por 20 anos. Mas aqui na minha casa, não. Amém? Nos meus pensamentos, não. No meu casamento, não. No meu lar, não. No financeiro da minha casa, não. Na minha saúde emocional, não. Porque eu não estou distraída. Eu estou preparada com a minha estaca espiritual. E se você entrar na minha tenda para desordenar a minha casa, eu vou matar você. Vocês podem ficar de pé, por favor? Coloque a mão na sua cabeça agora. Coloque a mão na sua cabeça, mulher. Profetize ordem. Senhor, eu profetizo ordem na cabeça dessas mulheres. Desaceleração, Senhor. Senhor, eu profetizo desaceleração de pensamentos. Eliminação de espírito de confusão, Senhor. Sai agora em nome de Jesus. Desorganização. Sai agora em nome de Jesus. Saia, saia, saia em nome de Jesus. Você não tem mais espaço para desorganizar a minha mente e minha casa. Desregulação emocional. Sai agora em nome de Jesus. Conflitos familiares. Sai agora em nome de Jesus. Desordem financeira. Caos na maternidade. Ansiedade, medo, depressão, síndrome do pânico. Sai agora em nome de Jesus. Saia, saia, saia agora em nome de Jesus. Eu estou preparada, eu não estou distraída. Eu estou preparada, eu não estou distraída. Você veio linda, mulher, para a conferência. Você trouxe os seus adereços, você trouxe as vestes lindas, você trouxe as suas joias. Mas eu espero que você também tenha trago a sua ferramenta de batalha, a sua Bíblia. Não se distraia, mulher, ande com a sua Bíblia. Use a sua Bíblia, ela é a sua ferramenta. Não troque a sua Bíblia pelo seu celular. Porque na hora de uma guerra não é o seu celular que vai guerrear e salvar sua casa, é a Bíblia. Então não esqueça da sua Bíblia, da sua ferramenta. Crie o hábito de orar. Crie o hábito de orar, mulher. Crie o hábito de orar, crie o hábito de interceder pela sua vida. Crie o hábito de dizer ao Senhor, aqui não, aqui não, aqui não, eu não tenho medo de você. Chega de desordem, chega de bagunça, chega de procrastinação. Dê um basta agora na sua vida. Eu queria chamar aqui na frente as mulheres que de verdade querem voltar para casa hoje e abandonar a desordem emocional, a desordem mental, a desordem financeira nos relacionamentos. Tenha coragem, mulher, porque no exército você vai precisar se alistar. Quando o seu nome for chamado, você vai precisar ir na frente e se apresentar. Então, se você não quer voltar para casa da mesma forma que você chegou aqui, pode vir aqui na frente que nós queremos orar por você, pela sua casa, pela sua família, pela sua saúde, pelo seu lar. Quero declarar teu nome, quebrando os vícios dessa geração. Declaro que a esperança as meninas da intercessão podem orar. Clamo Jesus. Teu nome é cura, é poderoso. Teu nome é vida. Destrói cadeias, dissipa as trevas, incendiar. Jesus, quero declare o nome de Jesus agora, mulher. Declare Jesus na sua casa, sobre toda na sua família, alma em depressão, na sua mente, na sua alma, nas suas emoções.
Ansiedade, medo, saiam agora. Em nome de Jesus. Clamo Sai. Jesus. Teu nome é cura, é poderoso. Teu nome é vida. Destrói cadeias, dissipa as trevas, incendiar. Teu nome é cura, é poderoso. Teu nome é vida, Ele é vida em abundância. Dissipa as trevas, vencer. Declare pelas ruas. Declare na sua vida o nome de Jesus. Declare agora em nome de Jesus. Sobre a escuridão, Ele vai trazer a sua luz sobre sua família. Clame sobre o nome Jesus. declare pelas ruas O nome de Jesus. Sobre a escuridão Ele vai trazer a sua luz sobre sua família. Clame o santo nome Jesus. Declare pelas ruas o nome de Jesus. Sobre a escuridão Ele vai trazer a sua luz sobre sua família. Clame o santo nome Jesus. Teu nome é cura, é poderoso. Teu nome é vida. Destrói cadeias, dissipa as trevas, vem incendiar. Teu nome é cura, é poderoso. Seu nome é vida. Destrói cadeias, dissipa as trevas, vem incendiar. Jesus, quero declarar Teu nome. Declare, bota a mão na sua cabeça, bota a mão no seu coração. sobre Mulheres que já toda são da igreja, se vocês humanidade. sentirem no coração, saiam, abracem outra mulher, orem por elas. Ansiedade, medo, Saio agora, clamo Jesus. Declare, declare em nome de Jesus. Declare em nome de Jesus.
Toda alma em depressão, ansiedade, medo, Saio agora, como Jesus. ansiedade, Medo, saio agora, como Jesus. Glória a Deus. ansiedade, medo, Saia, 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 saia agora em nome de Jesus. Ansiedade, medo, sai agora, como Jesus. Ansiedade, medo, sai agora, como Jesus. Ansiedade, medo, sai agora, Como Jesus. vamos lá. Ansiedade, medo, sai agora, Como Jesus. ansiedade, medo, sai agora, Como Jesus. ansiedade, medo, sai agora. Levante. Como Jesus. Ai, ai, ansiedade, Medo, saio agora, como Jesus. Aleluia. ansiedade, Medo, saio agora, como Jesus. Como ato profético, eu queria contar até 3. E nos 3, vocês vão falar: sai, 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 em nome de Jesus. 3 vezes. Sai, 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 em nome de Jesus. E você pode trazer à sua mente aquilo que você não quer que pertença mais a você. Você sabe quais são as suas batalhas. Amém? No 3, sai, 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 em nome de Jesus. Vamos lá. 1, 2,